Podcast Carneiro e Mafuz está de volta. Hoje, segunda-feira de carnaval, temos um convidado especial aqui no nosso estúdio, o presidente campeão brasileiro pelo Atlético, Marcos Coelho. Marcos, muito bem-vindo ao podcast Carneiro e Mafuz. Você conhece de muitos e muitos anos essas duas figuras aqui e a gente está muito feliz em tê-lo aqui para bater um papo, falar bastante sobre o Atlético. Muito obrigado, Fernando, Mafuz, Carneiro. Eu sou daquela ala do esporte, né, que faz amizades dentro dele. Então, fiz essas amizades por uma vida, né? Convivemos muito e sou feliz por isso, né? Porque são pessoas que partilham comigo de certos princípios, de algumas paixões clubísticas que eu não poderia aqui falar tão abertamente, que é o Atlético, e tenho um carinho imenso. E muito obrigado, Fernando, por me convidar. Eu quero dizer que sou um assíduo telespectador, não sei se é telespectador de podcast, que isso hoje em dia mudou bastante, mas eu não perco um programa e acho sensacional, uma grande ideia. Então eu quero já de cara fazer uma pergunta e não fique chateado. Inclusive me revolta. Eu acompanhei você na presidência do Atlético e sei da tua atuação em episódios que o presidente da época era para ir e não foi. Bom, quando eles falam, tem a versão de que você era apenas um presidente tampão no Atlético. Petralha chegou a chamar você de rainha da Inglaterra. Você se sente injustiçado, não? Não, porque todo reinado tem o bobo da corte, né? Sim. E assim, eu prefiro ser a rainha da Inglaterra do que o bobo da corte. Tá respondido. Tá bom. Ô, Mafuz, já que... Não, eu só quero explicar várias situações em que o Atlético experimentou naquele ano de 2001. Primeiro em 99, o Marcos vai contar, e depois em 2001, que eu fui testemunha, que estava no auge a CPI do futebol. Saiu uma notinha, era uma coluna chamada Painel, na Folha de Esportes de São Paulo. Painel FC, né? Exatamente. E no finalzinho dizia o seguinte, que o presidente do Atlético, Marcos Coelho, iria ser convidado para depor na CPI de Brasília. Por que foi colocado aquilo ali? Porque era para ser o Mário Celso Petralha, e o Mário Celso Petralha estava querendo fugir do depoimento. E ele fez com que aquela notinha saísse. Mas aí o resto é história. Mas veja bem, vamos historiar então desde o começo. O Marcos Coelho estava no Atlético já em 1995, no departamento jurídico. Então o Atlético tinha uma diretoria, que respondia, o Atlético tinha imensos problemas, um clube endividado, um clube com muita dificuldade administrativa, econômico-financeira e patrimonial, que não tinha nem estádio, não treinava no campo do Flamenguinho, certa felicidade. Então quando eu comecei a ajudar o Mário Celso Petralha no futebol, com o Admirador, que também era o financeiro da direção, e o Farinhaque, que era amicíssimo do Petralha em negociações de jogadores, e o Marcos Coelho com o Dr. João Fleury na parte jurídica e o Enio Fornéia na parte patrimonial. Muito bem. Logo em seguida, 2 anos depois, o Atlético Paranaense foi rebaixado para a Série B, num golpe de Estado da CBF. Houve aquele julgamento horroroso que eu fui transmitir e o Marcos Coelho estava lá representando o departamento jurídico do clube. E depois o Mário Celso Petralha foi afastado do futebol, né? Ele foi eliminado do futebol. Então eu gostaria, Marcos, primeiro que você conte esta passagem, o trabalho que foi feito para salvar não só o Atlético, como o próprio Petralha. Contarei, essa é uma história muito interessante, porque eu acho que foi um dos primeiros
grandes trabalhos que eu pude fazer em prol da minha paixão, que é o Clube Atlético Paranaense. Eu era, nesse momento, vice-presidente do Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho Deliberativo, em 1997, era o Guivan Bueno, meu grande amigo também. Mas o Guivan estava fora do país, né? Quando estourou a crise, o atual presidente, na época também era presidente, e era notícia diária no Jornal Nacional, em diálogos lá que todos vão de lembrar, enfim, e que não compete aqui a gente repetir. Caso Ivens. Exatamente, o caso Ivens Mendes. Muito bem, se decidiu internamente de que o presidente seria afastado, né, porque estava respondendo a esse processo na justiça esportiva, é um processo de natureza gravíssima, e que o Ademir Adura assumiria a presidência do clube em seu lugar, né? E como o presidente Guilherme Bueno do Deliberativo estava fora do país, né, eu recebi, num domingo à tarde, uma ligação do Ademir Adura, e sempre o Ademir Adura me fez os 2 grandes convites, né, para assumir funções dentro do clube e que muito me honram até hoje. Me dizendo o seguinte: Marcos, você precisa ser a voz do Atlético nesse momento, porque eu vou ficar aqui tocando o clube, né? O presidente então está afastado e nós precisamos tentar reverter esse quadro, que era um quadro muito grave, né? Aliás, esse é o segundo rebaixamento do atual presidente, né? O de 24 do ano passado foi o segundo. O primeiro foi em 97. Todo mundo esquece que em 97, por conta dessa confusão toda, o Atlético foi rebaixado. Felizmente conseguimos reverter. Então eu fiz o seguinte: eu me afastei do meu escritório, fui conversar com o meu sócio, um sócio de uma vida inteira também, coxa branca, por sinal, e disse: Edgar Catsivitz. Edgar Catsivitz Júnior, já não está conosco, infelizmente. E me disse: Marcos, faz o que você precisa fazer, vai cuidar aí da tua paixão. E eu fiquei, sei lá, 30, 45 dias fora. A decisão foi em Brasília. Isso, vamos lá, antes de chegar em Brasília, se fez um movimento aqui em Curitiba. A torcida do Atlético. Sim. Como eu nunca vi na minha vida. Eu nunca mais vi isso se repetir. E sabe quem é que motivou a torcida? Os ratos de rádio. Bem, Eles iam fechar o aeroporto Afonso Pena, torcida do Atlético, e obstruir a antiga BR-2, que hoje é 116, se o Atlético não permanecesse na Série A. Verdade ou mentira? É verdade. E o que aconteceu? Passamos lá, passávamos 24 horas por dia fazendo Atlético. Houve um movimento popular incrível. Todos os ratos de rádio ajudaram tremendamente, políticos ajudaram. Quer dizer, olha, teve até greve de fome. Tá? O Ademir Adura, uma madrugada, teve que recolher um londrinense que estava na porta do Atlético em greve de fome, enquanto não fosse revertida a condenação. Isso que é fanatismo. E é uma coisa impressionante. E foi um movimento que eu confesso... Será que ele não é um falaciano também? Não, acho que esse não era da ala falaciana. A ala falaciana estava tentando salvar o coro do Atlético e o coro do presidente. A rainha da Inglaterra estava salvando a rainha e o herói do sertão escondido em casa. E daí? E aí, o que aconteceu? Né? Esses movimentos todos foram tomando uma força incrível. Né? Foi sensacional tudo aquilo que aconteceu no nosso estado do Paraná, em Curitiba. Né? Tudo motivado pelas forças atleticanas, a torcida do Atlético à frente, a torcida dos fanáticos, todo mundo, jogadores. Enfim, todos fecharam questão para tentar salvar o Atlético e o então presidente afastado. Fomos para o tribunal e perdemos, como já era anunciado que iríamos perder, né? E aí o tribunal cometeu um erro fatal. Superior Tribunal Desportivo. Desportivo. Desculpa, hein? Não ter esclarecido isso. Obrigado, Carneiro. Eram acusados vários clubes. E os principais acusados eram Corinthians e Atlético Paranaense. E os 2 presidentes. De terem feito exatamente as mesmas coisas. Era o do Alibe na época. Exatamente. Bem,
saíram as sentenças, né? O Corinthians levou um puxão de orelha, né? E o do Alibe foi chamado num canto e disse: menino, nunca mais faça isso, né? E o Atlético foi rebaixado para a segunda divisão, por isso que eu digo que o atual presidente tem 2 rebaixamentos nas costas. O presidente, hoje em exercício, foi banido do futebol. Né? E como nós percebemos, né, e como o tribunal não percebeu, que cometeu aí um princípio, um erro crasso de direito, que é um erro, né, que você não tem julgamentos não há isonomia, né? Foram 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Então, o que aconteceu? Nós começamos um segundo trabalho. E aí esse é um trabalho político forte. Fomos a Brasília com o auxílio do ex-governador Ney Braga. O ex-governador conseguiu uma reunião, uma audiência com o então ministro da Justiça, Iris Rezende. Tá? E quando estávamos no aeroporto Afonso Pena, que na época era muito acanhado, tinha um cafezinho apenas, chegou-se a nós então senador Osmar Dias, né? Se apresentou, não precisava, mas enfim, e se colocou à disposição para ajudar o Atlético. Todo mundo fazia isso naquela hora. É impressionante o que o Atlético conseguiu mobilizar. E eu falei a ele: olha, nós temos a nossa agenda lá em Brasília essa, hoje e amanhã pela manhã nada, e à tarde a gente vai ter uma reunião com a bancada paranaense, né, no Congresso. Ele disse: então amanhã de manhã vá no meu gabinete, tá? Vamos sentar e vamos ver o que a gente consegue fazer. E sim, fomos lá. E aí éramos naquele momento 3 atleticanos lá, era o Mauro Osma, o Guivan. O Guivan tinha ido na noite anterior na reunião, na audiência com o ministro da Justiça. E o Tribunal de Contas. Teve que retornar a Curitiba na manhã. O Romaniuk, Daniel Romaniuk. Daniel. E eu. E o senador Osmar me disse o seguinte: Marcos, vamos fazer o seguinte, nós descobrimos que ia ter uma reunião da diretoria da CBF, né? E essa diretoria ia acontecer, essa reunião dali a uma semana e tudo mais. E vários diretores, vice-presidentes da CBF tinham ligações com o Congresso, com o Senado, enfim. Por exemplo, um dos filhos do senador José Sarney era vice-presidente da CBF, e parece que até hoje... Zequinha. E então, o que nós fizemos? Com o Osmar disse: olha, vamos de gabinete em gabinete, tá? Desses senadores que podem ajudar ao Atlético e ao então presidente afastado, nesse momento já banido, e vamos ver o que a gente consegue. E fomos um atrás do outro, contamos a história e sempre arrematávamos com o nosso discurso: olha, se for para punir, né, que se puna todo mundo da mesma maneira. O que nós não podemos ter são 2 pesos e 2 medidas diferentes. E esse discurso tomou corpo, e no final do dia, no final da manhã, desculpe, nós já estávamos aí então, junto com Daniel e Mauro Osma e o senador Osmar, com o então presidente do Senado, que era o senador Antônio Carlos Magalhães, e o senador Antônio Carlos Magalhães fez a costura final, né? Colocando o que nós colocávamos a ele, ou seja, chamou a presidência e disse: olha, puxa vida, vocês não podem fazer uma coisa assim com um e outra coisa com o outro. Eu não tenho nada a ver com o Paraná, todos falavam a mesma coisa. E todos ajudaram, E desse episódio o que fica? Né? Fica uma gratidão eterna a todos aqueles que ajudaram o Clube Atlético Paranaense. Eterna, senhor presidente atual, eterna, porque a torcida dos fanáticos, como bem lembrou o Carneiro Neto, tá, ameaçava na época o seguinte: eu peguei o jornal a semana passada, porque eu estou fazendo lá algumas coisas, talvez eu vá escrever um livro, e percebi o andamento das coisas, né? Rememorei o andamento das coisas. Eles ameaçavam parar de comprar todos os produtos anunciados na Rede Globo de televisão. Tá? Um boicote a tudo isso. E se comentava,
havia o boato de que eles queriam fechar as entradas da cidade de Curitiba e queriam fechar a pista do aeroporto Afonso Pena. Ou seja, esse pessoal aí devotou e devota um amor ao Clube Atlético Paranaense que não pode ser contestado em hipótese nenhuma. E nem ofendido. E muito menos ofendido. Ofendido como foi ofendido agora, né? Pois é, mas Marcos... E como vem sendo ofendido reiteradas vezes. Tudo bem, Marcos, agora então vamos dar um pulo no tempo para falar do Atlético de hoje. Sei. O Atlético foi rebaixado. Perfeito. Pela segunda vez pelo atual presidente. Exato. A primeira a gente conseguiu salvar. Essa não deu. Tentamos, porque a torcida foi convocada Então, veja bem. e encheu os estádios. Exato. Foram 6 partidas, uma loucura. Mas dessa vez não deu. A dose do remédio não foi O suficiente. presidente rebaixou o Atlético. O presidente Petralha rebaixou o Atlético. Perfeito. E na última reunião do conselho falou que o dinheiro está acabando. Como é que você analisa essa situação? Da pior maneira possível. Porque, veja, vamos lá, um rebaixamento, né, como aconteceu no ano passado, do Atlético Paranaense, tá, a gente tem que analisar, no meu ponto de ver, de duas maneiras. Uma maneira é aquela maneira tradicional do futebol, ou seja, você monta um time, o time não dá certo, você contrata jogadores, os jogadores não se saem bem. Isso é do jogo. Do jogo. Isso é do jogo, às vezes as equipes não se encaixam, acontece e tudo mais. O que eu não me conformo, e escrevi isso em carta, eu não me escondi, eu não tenho o hábito de me esconder. Eu, quando se trata de Clube Atlético Paranaense, eu me sinto obrigado a fazer determinadas coisas. Muito bem. Quando o Cuca procura a direção do Atlético, que chama-se o atual presidente, porque os outros não estão lá, Cumprir ordens, né? estão dizendo que saíram porque não, e não nos surpreende por isso, são pessoas honradas e queridas, grandes atleticanos, que saíram de lá frustrados porque não conseguiram fazer nada, né? Viram a coisa se afundar e não puderam nada fazer. Muito bem. Aí chega o treinador, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, um dos maiores formadores de elenco que o futebol brasileiro possui. Veja o que ele já está fazendo ali no Atlético Mineiro. Ele é de tiro curto, eu sei que às vezes ele se incomoda muito rapidamente e tal. E diz, eu quero 3 jogadores, dá o nome dos 3 jogadores. E a gente perde o Cuca, não vem os jogadores, tá? E de forma deliberada se diz, olha, eu não vou contratar. Tá? E Não trouxe ninguém na janela, né? Trouxe 2 emprestados, sim, que não serviram. E de um técnico que você tem do padrão do Cuca, ele resolve trazer técnicos inexperientes, que, enfim, pode um dia vir a ser grandes treinadores e tomara que sejam, mas não eram os treinadores para o momento que o Atlético atravessava. Sim. E todos nós que conhecemos um pouco de futebol, que vivemos um pouco do futebol, né, sabíamos que aquele elenco tinha problemas. Não era porque era um elenco de jogadores tecnicamente ruins, não, porque você vai ver, saíram daqui, vão dar certo lá. Mas é que elenco é uma coisa que precisa encaixar, que precisa dar certo e tudo mais. E ali naquela hora que se decidiu, não, eu não vou investir, eu não quero investir, eu não preciso investir, o elenco é bom, etc. e tal, blá, blá, aí eu culpo. Foi Agora, no seu título brasileiro de 2001, o Atlético também teve grandes problemas. Trocou o técnico Mário Sérgio pelo Geninho, e você estava presente, e ao mesmo tempo foi preciso trazer uma psicóloga. Sim. Suzy Fleury. Suzy Fleury para trabalhar a cabeça não só dos profissionais, mas dos próprios dirigentes, que não se acertavam. Como é que foi o episódio da decisão, do dia da decisão em São Paulo, que houve uma crise política dentro do Atlético, com o seu Mário Celso Petralha e os demais dirigentes, às poucas horas antes da final em São Caetano? Bem lembrado, Carneiro. O jornal A Gazeta do Povo, né, fez uma matéria no domingo da decisão, publicou uma página inteira do atual presidente, de corpo inteiro, com o pé em cima da bola, o título era O Dono da Bola. Causou uma confusão lá dentro, que vocês não imaginam. Por quê? Porque aqueles que, de fato, estavam responsáveis pela bola, e o dono da bola não estava responsável pela bola em 2001... Estava cuidando da CPI. Saibam disso.
Vocês precisam saber disso. Desculpe ser incisivo, mas a história precisa ser contada. Não aquela que sai do departamento de revisão histórica, sabe? A história é verdadeira. Mas, Marcos, conte só aquele domingo que você foi campeão brasileiro. Aconteceu que quando nós chegamos no hotel, na concentração, estava uma confusão, né? Jogadores num canto, pessoas ali, dirigentes discutindo, torcedores na frente do hotel, e etc e tal. E eu falei, o que aconteceu? Me mostraram lá e, claro, alguns diretores que eram os responsáveis pelo futebol e que efetivamente, né, precisam levar glórias, e eu vou citar aqui, Ademir Adur, né, era um dos responsáveis pela bola em 2001, né, o Valmor, que voltou a pegar. O Carleto, né, que ajudou um monte na montagem daquele elenco, e o Samir, né, que foi o diretor de futebol inicial, né, do ano de 2000. Quer dizer, os donos da bola eram esses 4 aí, na verdade, né? O dono da bola da Gazeta do Povo não era bem o dono da bola. Um grande responsável por tudo que o Atlético viveu e vive de boas coisas. Não vou tirar o mérito de ninguém, não. Mas eu não quero também que tire o mérito de quem tem mérito. Mas o que você e o Geninho fizeram? Muito bem, aí vem aquela cabeça genial do Geninho para fazer uma rima pobre. E o Geninho me chama num canto e diz, Marcos, não dá para ficar nessa situação aqui. Quer dizer, nós precisamos estancar essa crise, né? E ali prevaleceu a experiência do grande Geninho, né? Que eu vou chamar do grande atleticano Geninho, muito embora ele seja um profissional. A você, Geninho, meus respeitos e agradecimentos, tá? Que são eternos. O Geninho me disse, Marcos, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma mesa, né, com 2 lugares apenas, você e eu sentamos, a gente fecha a porta daqui para lá, tá? E vamos isolar os jogadores dessa situação. No ônibus vai você, vão os jogadores, né, e a gente não deixa essa crise chegar dentro do campo, né? E foi isso que aconteceu. Felizmente fomos campeões, mas corremos esse risco no domingo da decisão. Mas vamos voltar para o Atlético presente. Sim. Bem, você me pergunta... Sobre o dinheiro. Sobre o dinheiro. O Atlético hoje, segundo o Mário Celso Petralha, está entrando no vermelho. Pois então... com uma dívida de 350 milhões na Paraná Fomento. Sendo o rei do superávit, né? Que era uma coisa, sabe? Que eu falo aqui como torcedor, né? Muitos dizem jocosamente, a gente está torcendo pelo superávit, etc. e tal. Eu nunca tive e não tenho esse pensamento. Eu acho que uma das grandes coisas que o Atlético conseguiu nesses últimos tempos, por todos aqueles que passaram lá, inclusive com a atual gestão e até muito inspirado pela atual gestão e por resultados que ela conseguiu, etc. e tal, o equilíbrio financeiro é fundamental no futebol. Então, eu sempre tive muito respeito por isso. E ao saber dessa notícia, né, divulgada pelo próprio atual presidente, eu fiquei muito preocupado, porque a minha preocupação anteriormente a isso era, poxa vida, nós temos uma estrutura toda física fantástica. Que não é barata. Que não é barata. Temos caixa e tudo mais, e por que a gente não faz o futebol? Porque, afinal de contas, o Atlético é Clube Atlético Paranaense, o objeto social do Atlético Paranaense é futebol, né? Uhum. E sempre ficou em segundo plano. Agora eu fiquei muito preocupado, porque nós temos um futebol ruim e um caixa que parece que tem problemas. Tomara que não seja assim tão problemático. Exatamente. Porque você chegou a convidar o presidente Mário Celso Petralha para vir debater conosco. Mandei uma mensagem para ele, exatamente, mencionada na reunião. E ele te chamou de cara de pau. Era isso que eu e o Carneiro e o Fernando queríamos debater com o Mário Celso. Porque o Atlético sempre, e foi bonito, o exemplo, referência no futebol brasileiro de superávit. E de repente ele se esvazia. Ele tinha que explicar para a torcida isso, o que aconteceu. Mas ele não mandou um conselheiro calar a boca quando esse conselheiro tentou falar sobre isso na reunião do Conselho Deliberativo? Mandou calar a boca.
E os outros aplaudiram? Os outros conselheiros? Aplaudia. Mas é mais um exemplo de que é uma ditadura lá dentro. Miri, eu quero aproveitar claramente fazer um desagravo. Fernando, desculpe, viu? Porque o Fernando eu nem o conheço pessoalmente, mas Fernando, que você se refere, é o conselheiro. É o conselheiro, aquele que o atual presidente mandou que ele calasse a boca na reunião. Quem acompanha o Clube Atlético Paranaense, no seu dia a dia, né, sabe quem é o Fernando Azevedo. Fernando Azevedo é o torcedor que acompanha o Atlético em todos os jogos, em qualquer lugar do país, do estado e do mundo. Fernando Azevedo não perde nenhum jogo fora de Curitiba. Sabia. É uma constância dele, ele é conhecido por isso. Ele foi até Tóquio, o Fernando Azevedo. Foi até Irati, foi em todos os lugares possíveis. Quer dizer, eu acho assim, número um, a torcida do Atlético é o seu patrimônio principal, é o patrimônio intangível. E ele não tem preço. E essa torcida, especialmente, é uma torcida que ajudou essa administração em todos os momentos de dificuldade. Eu lembrei o caso de 97. Lembro o caso de 2024. Essa torcida lotou o estádio. Recorde atrás de recorde, um amor, sabe? É uma prova de amor. E sabe, assim, falacianos, sabe? Cale a boca. Pô, me desculpe, mas Marcos, eu tenho vergonha com isso. Ô Marcos, veja bem. Eu contei aqui uma historinha de que, ou escrevi, não sei, em que a primeira arena ele não estava conseguindo terminar. Quando ele entregou a chave para o Ennio Forné, o Ennio Forné pegou todos, fez um papagaio num banco e terminaram a arena. E colocou o Ennio, colocou até o peão dele lá dentro. O mesmo Ennio Forné que construiu o CT do Caju. Exatamente. E o mesmo Ennio Forné que foi processado pela... É isso aí. Entendeu? Mas tudo bem. Essa é a forma de agradecimento. Sem dúvida. O que eu quero... O Ennio Forné seria um rato de engenharia? O Valmor e o Ademir de futebol? Então, veja bem. Por que o Mário ele tem aversão a todos aqueles que fizeram a base deste Atlético que está lá? É uma boa pergunta, sabe? É uma boa pergunta, Malfuz. Eu muitas vezes a fiz a mim mesmo, né? E eu vejo assim, que é o desejo de brilhar sozinho, sabe? É o desejo... Egocentrismo. Chama-se egocentrismo. Vaidade excessiva. Exato. E falta de educação. Às vezes até uma certa insegurança. Eu também não posso aqui. Marcos, e agora vamos... Para isso, eu só ia pedir para o Júnior colocar na tela a foto do título brasileiro. A famosa foto. De 2001. Olha aí, sou eu ali, ó. Você está do campeão, lado... na frente da taça ali, ó. Ao lado do Geninho e do Mário Celos Petralha. É ele. Isso. E tem outra foto que A foto que está na Baixada não está, Eu quero que você me explique. O que aconteceu com a outra foto que está... É no CT do Caju ou é na arena? Eu não sei, eu não vi essas fotos, né? Mas eu quero dizer a vocês o seguinte. Culpado disso aí sou eu, tá? Eu sou o grande culpado disso daí. Porque... eu sou movido pelo amor ao Atlético Paranaense, né? Sou inocente, fui uma pessoa crédula, né? Veja, eu acreditei que o senhor que está ao meu lado ali seria presidente da FIFA um dia, né? Ele não consegue ser nem dessa liga que foi criada. Pois é. O pessoal não gosta dele. E eu lamento muito isso, hein? Eu lamento profundamente isso, porque eu trabalhei ao lado dele em diversas oportunidades e situações, até sair em 2001, no último dia do meu mandato. Reconheço qualidades incríveis nele e hoje, quando vejo a atual história, né, o Atlético na segunda divisão, eu tenho só a lamentar, eu tenho muita tristeza por isso, porque eu não esperava isso aí.
Eu, honestamente, eu pensei que aquele senhor ali seria presidente da FIFA. Ele não falou para mim que queria nem nada, quero deixar bem claro isso, né? Mas eu aqui nos meus devaneios, eu imaginei, puxa vida, olha, o assunto aqui do Atlético vai ficar liquidado em 2, 3 anos, né? Aí o próximo passo é a gente tomar conta do futebol brasileiro. Tomar conta que eu digo é sermos personagens importantes. E como chegou a ser? E depois disso, vamos para o futebol mundial, porque é bom que vocês sabem uma coisa. Os planos do Atlético lá em 96, 95, até não foi campeão em 2001 por acaso, sabe? Como alguém aí disse. Foi um acidente. Já eram... Em 96. Acidente foi Já perder, era para decidir em 96. o acidente foi perder o bicampeonato em 2004. Em 2004, sem por dúvida. brigas do senhor Petralha com o técnico Levir Coupe e falta de comando de gente que entenda de futebol. Lá em 96, nós fizemos uma reunião com o pessoal da KPMG, eu nunca vou esquecer isso, gente de fora, gente da Europa que veio para cá. E passamos um feriadão desses, trancados no escritório, eu não lembro de quem, planejando o Atlético do futuro, né? Nós chegamos naquela época a imaginar uma coisa que o Flamengo tentou fazer o ano passado, olha, isso tem mais de 25 anos quase. Nós queríamos comprar um clube na Bélgica. Me lembro dessa passagem. Você lembra disso? Nós queríamos comprar um clube na Bélgica para formarmos os jogadores aqui, mandarmos para o nosso clube da Bélgica, aclimatá-los para não ter o efeito Vitor Roque da vida. Seria a SAF Furacão. A SAF Furacão. O Atlético foi a primeira SAF do Brasil. Foi o primeiro clube empresa do Brasil. O Atlético foi buscar no mercado financeiro a sua diretora financeira. Isso não existia. O Ademir cedeu a Cida, a nossa querida Cida, que era funcionária dele numa instituição financeira, para ir para lá. O primeiro CEO que foi contratado no futebol brasileiro, quem contratou foi o Atlético. E uma dificuldade para achar, porque as pessoas, primeiro, um pouco de insegurança de ir para o futebol, essa novidade toda. E segundo, encontrar pessoas que servissem a essa fusão de gestão e gestão do futebol, né? Então, eu lamento profundamente ver hoje que o Atlético, né, na fotografia atual, né, que não é essa linda fotografia que está aí, de campeão brasileiro, é um time na segunda divisão, é um time que se anuncia com dificuldades financeiras, né, e que está formando, pelo 3º ano consecutivo, um time pior que o outro. Ô Marcos, você na sua carta pediu um choque de democracia, Sim. humildade e empatia no Atlético. Eu pedi isso, sabe o que eu recebi em troca? Recebi o dedo do meio, né, e um cala-boca na reunião do conselho. Mas você Isso foi pós-carta. Você acha que você se coloca hoje como uma pessoa para ser uma oposição, quem sabe numa próxima eleição, se ela acontecer, se não tiver a venda da SAF antes? Bem, veja o seguinte, eu não sou de fugir a pergunta, viu, Fernando? Sabe, tenho esse péssimo hábito e sofro por isso. Tá? Eu não sei se vai ter eleição, porque tem essa situação da SAF em andamento. Tá? Você acha que o atual presidente tem legitimidade para comandar o Atlético numa transformação para a sociedade anônima do futebol, diante de tantas crises que ele criou? Acho que é uma situação muito difícil, porque o próprio conselho que nós temos ali no Atlético Paranaense, o Conselho Deliberativo, né, eu poderia nomeá-lo não de Conselho Deliberativo, mas sim para uma junta homologadora. Né? Exatamente. Não vejo debates. O Atlético caiu para a segunda divisão, apareceu lá um grupo de 5, 6 mil atleticanos, protocolam um documento com toda a legitimidade possível. Eles querem esclarecimentos, eles querem respostas. E o porta-voz desse movimento tem a voz caçada. Aliás, por quem nem teria o direito de caçar a palavra dele, porque ele não é o presidente do conselho. Então, é uma coisa muito louca. Então, sabe, você vê os diretores que saíram, magníficos, rubro-negros, o Dr. Glombe, o Dr. Gaed, sabe, são pessoas que poderiam ter ajudado muito o Atlético, sabe, ajudado muito nessa transição, né, do presidente, porque o presidente não é eterno, né? O ano passado mesmo deu mostras aí de dificuldades de saúde e tudo. Vejam o caos que causou no clube, quer dizer, a falta de um líder, a falta de um sucessor, de alguém que responda na ausência dele,
é dramática, né? Você é a favor da SAF ou não? Eu sou. Eu sou a favor da SAF porque, assim, primeiro, eu sou fiel àquelas coisas que eu defendo há muito tempo. O Atlético foi a primeira SAF do Brasil e foi uma obra conjunta nossa. Mudamos os estatutos e tal, tudo com uma grande inspiração, né, de todos aqueles magníficos atleticanos que estavam lá, que compunham um conselho de gestão formidável. Olha, de fazer inveja a secretariado de muitos estados aí brasileiros, né? O Atlético tinha gente formidável. Então nós pensamos o Atlético lá com a inspiração do atual presidente. O atual presidente foi um grande inspirador disso, tá? Ele tem muito, muito mérito nessa situação. A gente não pode tirar, não. De transformar o Atlético Paranaense em uma empresa. Como na época nós não podíamos transformar porque não tinha uma legislação que permitisse, né? Então nós transformamos uma sociedade administrada como se fosse uma empresa. Então eu acredito piamente em empresa. Eu sou advogado da área empresarial, eu sou advogado que atua muito na área de direito societário. Eu sei que uma sociedade bem feita, né, ela é espetacular, assim como uma sociedade mal feita, ela detona o negócio. Para o Atlético, o que seria uma sociedade bem feita? Olha, primeiro, com muito capital, evidente, o Atlético tem capacidade. Mas a forma é o seguinte: o Atlético tem que trazer gente que goste de futebol. E entenda, né? E entenda de futebol. E é um princípio, você não pode trazer, né, porque a empresa do futebol é uma empresa um pouco diferente da empresa da indústria, da sociedade comércio, comum. Da sociedade comum, é diferente. É outro tipo de atividade. Então essas pessoas precisam gostar disso, né? Precisam estar em sintonia com o atual estágio do futebol no mundo. Hoje o futebol, aí aqui no Brasil, ainda engatinha, ele está saindo de uma fase absolutamente amadora, ele está melhorando muito, para chegar àquilo que hoje na Europa é espetáculo. Nos Estados Unidos o esporte é espetáculo, tá? E é tratado como espetáculo. E isso eles levam às últimas consequências, inclusive na formação de elencos, na formação do fair play, essas coisaradas todas. Então, o pessoal que vier para a SAF do Atlético tem que vir com essa bagagem. Marcos Coelho, numa eventual ausência do atual presidente, ou qualquer outra circunstância, ou daqui a 2 anos, você se disporia a ser candidato a presidente do Clube Atlético Paranaense? Olha, eu nunca fugi às minhas responsabilidades dentro do Atlético, mas também nunca me expus a nada. Sempre eu fui convidado. E os 2 grandes telefonemas que eu recebi na minha vida, foi em 97, foi do Ademir, e em 2001 foi do Ademir também, do Ademir Adula, quando apareceram aquelas CPIs e todo, o Ademir me ligou e falou: Marcos, puta, você é o cara para ser o presidente do Atlético nesse ano de 2001. Você é advogado, você tem aquela experiência de 97, você já foi presidente do conselho, 2 vezes vice-presidente do conselho, etc, etc, etc. E nós precisamos de alguém que tenha alguma habilidade política, inclusive, para levar essa situação. E eu fui. E todo mundo dizia para mim: você é louco, cara, o que você vai querer fazer com isso e tal? E realmente fui louco, porque eu tive que abandonar meu escritório, né? Tive que retomar depois com as duras penas. Não é fácil você se afastar, né? Quando você tem o esporte como a gente tem, que é pura paixão, né? Eu não fui remunerado para nada, eu passei 12 meses dentro do Atlético naquele período sem ter qualquer remuneração, né? Então, se a saída do Atlético for uma outra eleição, né? E se vier um grupo como tínhamos no passado, um grupo daqueles, eu faço parte sim do grupo, tá? Eu não hoje respeito o mandato que existe, faço votos que o Atlético tenha uma excelente gestão. Presidente, aqui, nos seus olhos, aqui, tire o Atlético da 2ª divisão, leve o Atlético para a 1ª divisão de novo, tá? É lá que o senhor sabe que nós precisamos estar. Tá? E tem toda a minha torcida para isso. Tá? Agora, é o seguinte, de novo nos seus olhos, tá? Eu não posso dizer que o senhor está certo quando o senhor está errado. Eu tenho a mesma situação, ao contrário. Eu tenho a mesma liberdade de dizer que o senhor está certo quando está certo.
Eu não faço oposição por oposição. Tá certo, tá errado, tá errado. As condutas últimas têm sido erradas. Eu narro todos os meus desejos ao nosso clube na minha carta, né? E acho que ela é atualíssima, porque também ela foi do mês passado. Aconteceu. Sim. O Cuca confirma a história de que ele pediu 2 ou 3 jogadores, 3 jogadores, na verdade, eu falo na carta isso, e ele dá inclusive os nomes dos jogadores, né? Eu peço respeito à torcida, peço humildade e tudo mais, e daí nós tivemos aquelas cenas todas e tal. Eu não posso concordar com isso, me desculpe. Pessoal, então queria agradecer a presença do Marcos Coelho aqui no podcast Carneiro Mafuz. Muito legal poder ouvir isso, relembrar a história, conhecer para quem não sabia desses detalhes. Quero lembrar um outro detalhe. Aqueles que não saibam, o Atlético foi fundado em 1924, no dia 26 de março de 1924. Não foi no Atletiva da Páscoa? Não foi. Em 95? A história é bem maior, né? É bem maior. E a gente não pode pisar em cima de figuras históricas, né? A começar por Joaquim Amé. Perfeito. Carneiro Neto, Augusto Mafuz, muito obrigado aí pela presença. Agradecendo novamente, então, Marcos Coelho, que nos brindou aí com conhecimento, com opinião e foi muito legal, Marcos. Obrigado, viu? Agradeço a todos vocês e obrigado por assistir e vamos prestigiar sempre o programa de vocês, que é fantástico. Valeu. Pessoal, voltamos na semana que vem falando aí do futebol paranaense. Tchau, tchau.